São a imagem que eu falei, né? Então, a axodendrítica ligada ali ao corpo celular, a axossomática ligada. Não, a axodendrítica ligada ao dendrito, a axossomática ligada ao soma e a axoaxônica ligado ao axônio. Eu tô Pode tentando passar. passar aqui. Eu tô tentando passar aqui, mas não tá indo. Calma aí. Aí, alguns eventos neuroquímicos que a gente pode ter, né? A gente pode ter. A principal é a entrada de cálcio, que vai causar a fusão das vesículas nas membranas. Então, o cálcio vai permitir armazenar os neurotransmissores nas vesículas, e essas vesículas vão liberar os neurotransmissores, né, via exocitose, que é um processo celular no qual as substâncias vão ser transportadas para fora da célula por meio de vesículas, que vão se fundir com a membrana plasmática e liberar o seu conteúdo para o ambiente extracelular. Então, o que vai acontecer é, entra o cálcio, aí ele vai permitir a fusão das vesículas nas membranas, que é onde se tem a comunicação com o meio extracelular, e aí vai permitir que os neurotransmissores sejam libertados para fora da célula, né? Não tô. Calma aí, só vou fazer uma coisa aqui. Eu vou parar a apresentação e eu vou voltar com ela para ver se consigo passar Tá, aqui, que não tá deixando. tá bom. Ainda não. Pronto, já consegui já. Então aqui a gente tem os eventos neuroquímicos, né? A gente tem a exocitose. Exocitose, vamos desconstruir essa palavra, né? Exo é tudo que é para fora. Gabriel, Você quer? Pode ir. pode deixar que eu falo essa parte, aí você fala a sua, porque aí, Tá bom. durante no que eu escrevi, se não se Tá importar. tranquilo. Problema não. Então, a exocitose, ela pode ser excitatória, que vai ser quando tem apenas ou em maior quantidade o sódio saindo, né? E aí vai ser despolarizante, porque vai ficar positivo, e também excitatório, né? E inibitório, quando apenas em maior quantidade vai ter essa troca com o cloro, que por ser negativo vai polarizar. E as varicosidades são os gominhos, assim, do axônio, né? As interações que vão ocorrer lá vão ter um efeito difuso. Passa aí a imagem, por favor, que é melhor de explicar. Não, é Essa aqui? Mais na frente, né? Aqui. isso. Então, tá ali a varicosidade, vai ter a vesícula lá, né, contendo o neurotransmissor, aí o cálcio vai entrar, e igual aconteceria no corpo celular, a vesícula se liga à membrana para sair para o meio extracelular, só que por estar na varicosidade, vai sair de forma difusa. Então, não é tão direto assim na célula-alvo, sai mais solto. Aí pode voltar. Não, vai de ré, próximo. Isso. Aí a gente tem alguns mecanismos, né, dos neurônios. O primeiro que eu trouxe é o autorreceptor, que ele vai ser importante para a autorregulação do neurônio. Então, o que o neurônio vai fazer é que ele vai soltar o neurotransmissor e o neurotransmissor vai ser recaptado de novo para ele. Então, ele vai ser o autorreceptor do próprio neurônio dele, do próprio neurotransmissor dele. Isso vai ser importante para a célula poder se regularizar. Às vezes ela pode ficar muito negativa, ela solta algum neurotransmissor excitatório, aí isso é importante para ela se regularizar. Aí a gente também vai ter a metabolização, que vai ser um desativador do neurotransmissor. Então, o que vai acontecer é que as enzimas vão degradar esses neurotransmissores e os subprodutos desses neurotransmissores vão ser reciclados. Então, vão voltar para a célula, mas vai ter sido desativado o neurotransmissor.
A recaptação, a mesma coisa, vai desativar o neurotransmissor na fenda sináptica. Então, a célula pré-sináptica vai soltar esse neurotransmissor, e o neurotransmissor, em vez de ir para a próxima célula ou ficar na fenda sináptica, que é onde ele vai ter efeito, ele vai ser recaptado. E aí vai ser desativado. Não sei se ficou confuso, mas a diferença da recaptação para o autorreceptor é porque o autorreceptor ele meio que completa a própria transmissão e a recaptação não tem essa transmissão. Ele é reciclado mesmo. Não sei se isso ficou confuso. Se tiver ficado, vocês podem falar. Pode passar. Aí a gente vai ter dois tipos de neurotransmissores. A gente vai ter os neurotransmissores pequenos, como a acetilcolina, a glicina e a serotonina, que vão ser sintetizados nos botões sinápticos. E vão sair com alta ou baixa frequência. Então, quando a vesícula tiver condicionado os neurotransmissores, eles forem libertados, vai sair de forma difusa, com alta ou baixa frequência. Já os neuropeptídeos, são neurotransmissores grandes, então, como, por exemplo, a endorfina e a ocitocina, vão ser sintetizados no corpo celular e só vão sair apenas em alta frequência. Então, é uma coisa mais direta, assim. É isso. Neurotransmissores, eles não vão ser, por si só, inibitórios ou recitatórios. Isso vai depender do receptor. Então, a gente, por exemplo, vai ter o GABA e ele tem um efeito inibitório porque o receptor do GABA causa um efeito inibitório. Então, não é o neurotransmissor que é inibitório, sim o seu receptor. O glutamato também é excitatório porque o receptor do glutamato é excitatório. Aí, um resuminho, os neurotransmissores vão ser sintetizados e armazenados em vesículas, e a concentração elevada de cálcio vai fazer com que essas vesículas se liguem à membrana, e aí vai ser liberado nos neurônios, ou então vão ser desativados pelas formas que eu trouxe, da recaptação e da metabolização. Aí a gente tem uns tipos de receptores, A gente tem os ionotrópicos, e é importante destacar que eles só vão atuar em neurotransmissores pequenos e eles vão ser ativados por ligantes. Eles também vão alterar a carga da célula, o potencial pós-sináptico vai ser imediato. Eles são o efeito deles é de curta duração e eles são canais. Então, o que vai acontecer é que vai chegar o neurotransmissor, a carga, vai entrar direto por ser um canal, e aí essa entrada, vai causar uma alteração da carga da célula, e isso é imediato. Pode passar a imagem, acho que tem... Não, depois eu falo, então. Tem uma imagem isso. Tá ali, o canal iônico, então tá as cargas ali no exterior, aí uma carga se conecta, e aí vai ocorrer a despolarização. Então, é uma coisa mais imediata, mas de curta duração. Pode voltar. Alguns tipos de ionotrópicos que a gente tem, de receptores ionotrópicos, são o NMDA e o AMPA, que são muito importantes. Eles são para glutamato, e o que eles vão fazer, eles vão permitir o fluxo, o NMDA vai permitir o fluxo de cálcio, potássio e sódio, e o AMPA vai permitir o fluxo de potássio e sódio. E a entrada de cálcio vai causar despolarização, e aí vai ocorrer o que eu já tinha trago antes. A gente também tem o tipo A para GABA, e ele vai ser modulado por álcool benzodiazepínico. Então, é um receptor inibitório. Ele vai permitir a entrada de cloro, que é negativo, e vai causar hiperpolarização. Então, a célula vai ficar mais negativa do que o normal. E isso vai ter um efeito inibitório. Aí, pode lá. Rapidinho. Só para explicar o metabotrópico, depois eu trouxe até escritos para vocês, acho que fica mais fácil, mas o metabotrópico, ele não é um canal.
Então, ele vai atuar diferente do que o canal iônico, né? Então, o que vai acontecer? O receptor metabotrópico, ele tem uma proteína acoplada a ele, a proteína G, e aí o neurotransmissor vai juntar no receptor metabotrópico, ele precisa se ligar a ele, e esse neurotransmissor vai enviar uma carga para a proteína G que vai libertar ela tem 3 subunidades. E essas 3 subunidades vão ser chamadas de segundo mensageiro. E aí a proteína G libera essa subunidade e isso vai causar mudanças intracelulares. Pode passar. Então, metabotrópicos, né, os receptores metabotrópicos atuam em neuropeptídeos e neurotransmissores pequenos. Eles têm a capacidade de mudar a estrutura e a carga da célula. Então, os ionotrópicos, por exemplo, só mudam a carga, esse muda a estrutura. Ele tem um efeito duradouro. Ele abre canais pela proteína G e não vai ser um canal, e ele vai desencadear um conjunto de reações bioquímicas. Então, naquela imagem, inclusive, a subunidade estava indo para o canal iônico. Isso é uma coisa que pode acontecer. Ele pode estimular o canal iônico para que ele seja aberto e aí receba mais carga. Aí, basicamente, né, o receptor metabotrópico, ele vai ser um receptor acoplado com uma proteína, a proteína G, e a proteína G, uma vez ativada, inicia uma cascata de sinais intracelulares que vão modular as funções celulares. Aí a proteína G tem 3 subunidades, por exemplo, a subunidade alfa, beta. Deve ser gama a outra. Não tenho certeza não, mas deve ser gama. Oi? Não tenho certeza não, mas acho que é gama. Isso, acho que é isso mesmo. E esses vão ser o segundo mensageiro, porque o primeiro mensageiro é a proteína G, e aí o segundo mensageiro vai ser o que ele vai liberar. Aí o segundo mensageiro vai se ligar à proteína efetora, que é a proteína que se deseja que tenha uma mudança, né, que cause uma mudança na célula. E aí, como resposta, a gente vai ter modulação de canais iônicos, que, como eu trouxe na imagem, que pode ser abertos ou fechados, né? Alteração da expressão gênica, liberação de neurotransmissores, entre outras ações que podem ocorrer. Os receptores pré-sinápticos vão ser sempre metabotrópicos. Isso é importante a gente saber para a gente entender porque mais neurotransmissores voltam para a célula pré-sináptica do que vão para a pós-sináptica. Então, é mais comum voltarem para a pré-sináptica mesmo. Isso porque os receptores das células pré-sinápticas sempre são metabotrópicos. E os receptores metabotrópicos são mais sensíveis aos neurotransmissores do que os outros receptores, né? O ionotrópico. E pós-sináptico pode ser meta ou ionotrópico. Um exemplo é o NMDA. Então, o NMDA ele pode ser tanto pós-sináptico quanto pré-sináptico. Agora, entrando um pouco nessa parte aqui de neurofarmacologia, primeiro a gente tem que entender o que é a neurofarmacologia, né? É o estudo das interações entre medicamentos com o nosso sistema nervoso. Aqui de exemplo eu coloquei 2 medicamentos, né, só para exemplificar alguns remédios que a gente pode encontrar, talvez não nessa forma, né, mas com essa mesma composição, com esse mesmo composto, com esse mesmo agente químico, né, que nesse caso eu trouxe aqui a fluoxetina e o Nardil. A fluoxetina é um inibidor da recaptação de serotonina e o Nardil é um inibidor de monoaminoxidase. Isso a gente vai ver lá na frente, a explicação. E, enfim, cada medicamento vai ter uma função diferente, né? Alguns vão trabalhar com mecanismos diferentes dentro do nosso cérebro. Então aqui a gente vai começar, né, com os tipos de receptor que a gente tem. A gente tem 2 tipos de receptor, que são o ionotrópico e metabotrópico. O ionotrópico é o que lida com íons para sinalização e é permeável a potássio. E o metabotrópico é o que depende da atividade metabólica, né? Então, na verdade, aconteceu algum erro de formatação aqui nesse slide. Não era para ele estar assim, tá? Mas, enfim, né?
o que era para ter acontecido aqui, na verdade, era essa estrela é o íon de cálcio, representaria o íon de cálcio, né? E aí ele entra mesmo no corpo celular. Enquanto no metabotrópico, a atividade é diferente, né? Como você pode ver que a proteína G ela se acopla ao canal, e aí por isso ela causa as reações. A gente tem como um dos tipos de medicamento, a gente tem os inibidores da recaptação de serotonina, ou de 5-HT, né, que é um jeito que pode estar expresso aí na prova, ou em algum material que vocês podem estar lendo, que pode estar escrito 5-HT, mas é a mesma coisa que serotonina. E aí o que vai acontecer? Vai atuar impedindo que a substância seja reciclada, tá? Essa recaptação é basicamente uma reciclagem da serotonina, aumentando a sua disponibilidade na fenda sináptica. Isso vai impedir que o corpo celular recolha a serotonina que estava disponível na fenda. Então, com a fluoxetina, por exemplo, né, que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, com a atividade da fluoxetina, vai inativar, né, o processo de recaptação, e aí vai aumentar a quantidade de serotonina disponível na fenda sináptica. A gente tem outro exemplo de medicamento, que são os antidepressivos tricíclicos. Esse nome não tem a ver com a função dele, né? Não significa que ele tem 3 maneiras, ou 3 ciclos, ou 3 interações diferentes com o nosso organismo. Mas é justamente por conta dessa estrutura aqui. Isso aqui é só a fim de curiosidade, tá? Não é uma coisa que seja cobrada, né? Mas só para explicar de onde vem esse nome, né? E aí o que vai acontecer é que vai inibir a recaptação de serotonina, tal qual a fluoxetina, que eu mostrei agora há pouco, e de noradrenalina. Então o que vai acontecer basicamente, o tricíclico vai entrar em atividade, né? Vai interagir, vai inibir a recaptação, e aí vai aumentar a disponibilidade dessas substâncias na fenda sináptica. Agora a gente vai entrar num outro tipo de mecanismo, tá? Mas antes eu queria saber se vocês conseguiram entender, assim, mais ou menos, como é que é esse processo, se vocês conseguiram pegar direitinho. Se eu falei muito rápido, eu posso voltar e explicar de novo. Então, vou seguir aqui. Bem, aqui os inibidores de monoaminoxidase. Esse mecanismo aqui ele é diferente, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber é que monoaminoxidase é uma enzima. E o que essa monoaminoxidase vai fazer é que ela vai interagir com a serotonina e com a noradrenalina. Renato, você quer que eu repita o último trecho? O que você não entendeu aqui? Pode falar que eu explico de novo para você. Eu vou fazer a explicação de novo, tá? E aí você pode parar se precisar de alguma outra coisa. O antidepressivo tricíclico, ele atua para aumentar a quantidade de serotonina e noradrenalina na fenda sináptica. Como que isso vai acontecer? Como que isso se dá? Quando o antidepressivo tricíclico, que é esse triângulozinho vermelho que eu coloquei para representar, entra em interação com o nosso organismo, ele vai impedir que os canais, né, funcionem, vai impedir o fluxo retrógrado dessas substâncias, que são a serotonina e a noradrenalina, tá? E aí esses antidepressivos, eles aumentam também a disponibilidade de substâncias na nossa fenda sináptica. Nesse caso, noradrenalina e serotonina. Os inibidores seletivos de serotonina que eu tinha falado antes desse slide são a mesma coisa basicamente, né? Só que a composição do medicamento é diferente, né? Mas o princípio é similar. A composição do medicamento é diferente, e aqui, em vez de só trabalhar com a serotonina, também trabalha com a noradrenalina. Deu para entender? Tá show. Qualquer coisa, se precisar, se fala. Vamos voltar aqui na explicação de monoaminoxidase para a gente poder começar do zero, tá? É uma enzima, então tem um mecanismo diferente dos inibidores de captação de serotonina e dos antidepressivos tricíclicos.
o que vai acontecer é que a monoaminoxidase é uma enzima que o nosso corpo produz mesmo. É uma enzima natural do nosso organismo. Só que, por algum motivo, ela pode estar desregulada. Esse desequilíbrio, essa desregulação que acontece no nosso organismo causa problemas. E aí, os inibidores dessa enzima vão entrar em contato com o nosso organismo. Ó, como está mostrando aqui, olha, em branco, esse semicírculo branco é a monoaminoxidase, tá? Tá sendo gravada, Thalita, pode ficar tranquila. Essa é a monoaminoxidase, esse semicírculo branco, parece uma tigelinha. Ele acopla na serotonina e na noradrenalina e decompõe essas substâncias, tá? Então, ó, vai acontecer aí a decomposição delas e vão sumir. Quando o inibidor da monoaminoxidase se acopla à monoaminoxidase, né, inutiliza essa enzima, então a enzima não funciona. Se a enzima que é feita para destruir serotonina e noradrenalina não funciona, não vai destruir serotonina nem noradrenalina. Vai aumentar a quantidade de serotonina e noradrenalina na nossa fenda sináptica. Deu para entender? Ninguém falou nada. Deu para entender? Precisar de voltar, eu volto. Aqui a gente tem os ansiolíticos, que atuam diretamente com GABA, que é um neurotransmissor inibidor do nosso organismo, inibitório, tá? O que acontece é o seguinte: esses medicamentos eles vão abrir os canais de cloro, tá? E aumentar a atividade do neurotransmissor GABA. Gente, inibitório, o que vai acontecer é o seguinte: em situações de ansiedade, existe uma desregulação da atividade desse neurotransmissor. Se não existe inibição, né, se o GABA não funciona para causar essa inibição, a atividade cerebral fica muito... fica um descompasso muito grande, né? Então a atividade cerebral aumenta muito, né? Então, assim, os pensamentos de ansiedade, né, que vem um turbilhão de coisa na cabeça, tem um pouco a ver com essa inibição também, tá? Então, como o GABA é um NT inibitório, significa que a função dele é contrária do glutamato. O glutamato, ele propicia que haja sinalização neuronal, tá? E aí o que vai acontecer é que os canais de cloro, na atividade do ansiolítico, vão se abrir, vai entrar o cloro no corpo celular e vai impedir a sinapse. Essa cruz verde, tá? É o glutamato e o sinal de menos em vermelho é o GABA, que eu trouxe mais para ilustrar mesmo, né? Quando você tem o glutamato, ele aumenta, e quando você tem o GABA, ele diminui. Então, é uma coisa que eu trouxe mais para ilustração mesmo, mas eu vou voltar a animação aqui, tá? Então, aqui o ansiolítico vai entrar em contato, e aí vai abrir os canais de cloro, e aí, a partir disso, vai aumentar a atividade do neurotransmissor GABA. Tá? Quando isso acontece, se não tem sinalização, não tem turbilhão de pensamento, não tem ansiedade. Agora a gente vai sair dos antidepressivos e dos ansiolíticos, a gente vai para o medicamento que trabalha para Parkinson, que é o L-Dopa, apelidado de L-Dopa é o levodopa, e ele aumenta a quantidade de dopamina no cérebro, tá? Então, aqui em azul, né, esse hexágono azul é a dopamina. A L-Dopa vai entrar e vai aumentar a produção de dopamina, a quantidade de dopamina disponível no cérebro. O antipsicótico, ele é diferente. Ele bloqueia os receptores de dopamina do tipo D2. Isso vai impedir os eventos psicóticos. Em caso de esquizofrenia, tem um excesso de dopamina no cérebro, né? E aí o antipsicótico, ele é um medicamento que entra para impedir os eventos psicóticos associados à esquizofrenia. E aí tem esse receptor D2. A L-Dopa vai, né, atuar e vai... Não, desculpa. Não é L-Dopa, não.
Eu vou corrigir isso nos slides depois, tá? Isso aqui é o antipsicótico de D2. Foi de Ctrl+C, Ctrl+V, que eu não editei o resto. Mas o que vai acontecer é, o antipsicótico vai atuar nos receptores D2, que está em azul. Desconsidera essa levodopa rapidinho, tá? E aí esse antipsicótico vai bloquear os canais, os receptores de D2, impedindo que haja sinalização. Se o corpo celular não recebe a dopamina, não vai ter sinalização, tá? Eu vou corrigir isso aí nos slides, depois eu passo para vocês. Neurotransmissores não convencionais. A gente tem óxido nítrico, que é o mensageiro retrógrado. Óxido nítrico, ele é um gás, né? E aí ele vai, em pequenas quantidades, ele funciona como um neurotransmissor também no nosso cérebro. Tem os endocannabinoides, que são os mensageiros retrógrados, e os exocannabinoides, que é a THC, né? Endo e exo, endo é tudo que vem de dentro, e exo é tudo que vem de fora, tudo que é de fora do nosso organismo, né? Que a gente pega do ambiente. Aí os mensageiros retrógrados, eles sinalizam no sentido contrário, tá? Então, a seta verde indica que a sinalização é o fluxo de sinal, fluxo de transmissão, e em vermelho tem a seta que faz o sentido contrário. E o mensageiro retrógrado sinaliza de volta para o corpo celular que inicia a transmissão. Agora, para entrar aqui em neuroendocrinologia, só queria saber se está tudo certo, tá? Só queria pedir desculpa também pelo negócio aí dos antipsicóticos, mas eu coloco a correção lá para vocês ainda hoje. Tá tudo certo aí com esse negócio de farmacologia, para a gente poder passar? Sim, tranquilo. Tranquilo? Então, agora a gente vai entrar em neuroendocrinologia. Principalmente, né, em português, eixo HHA, tá? Mas é a mesma coisa, só uma nomenclatura diferente, é porque essa HPA é a nomenclatura mais estadunidense. Aleph, eu posso voltar assim no ansiolítico. Tá? Vamos lá. Tá, o que está acontecendo aqui, tá? Nos ansiolíticos. O canal de cloro está fechado. Por isso está indicado inatividade ali. Esses outros tubos aqui do lado são outros corpos celulares, porque o neurotransmissor glutamato, ele tem que chegar, né, de alguma forma. E o glutamato, ele tem maior quantidade, tem mais neurônios que enviam glutamato. Mas de GABA só precisa de um, tá? Só um já basta para parar a transmissão. Então, aqui o glutamato está propiciando a transmissão, tá? E quando entra o ansiolítico, o canal de cloro vai ser desativado e o GABA vai ter a sua ação aumentada. Quando o GABA tem a sua ação aumentada, como ele é um neurotransmissor inibitório, ele impede que a sinapse aconteça. Ele para ela na hora. Os canais de cloro, eles se abrem, né? Porque o ansiolítico se conecta ao nosso organismo, abre os canais de cloro e isso aumenta a atividade do GABA. Deu para pegar? Então tá bom. A Fernanda tinha dito que ia entender mais sobre os canabióides endógenos não serem liberados por vesículas. Aí eu coloquei nos comentários, mas só para deixar gravado também, né? Não são liberados por vesículas porque eles não atuam de forma clássica, igual a serotonina, por exemplo, acetilcolina, que é produzida e aí tem uma grande produção, né? E vão ser armazenados em vesículas. Os neurotransmissores canabióides endógenos, né, eles vão ser produzidos por demanda. Então, por exemplo, a anandamina, que é da felicidade, né, eles falam. É por demanda que
que o seu organismo pede. Então, não tem necessidade de armazenar em vesícula, até porque não tem tudo isso para armazenar em vesícula. Vai ser liberado só naquele momento mesmo que foi demandado. Não sei se deu para entender, mas é isso, basicamente. Ah, Vamos voltar aqui então no eixo HPA, tá? Só para dizer de novo. Também pode ser encontrado o eixo HHA, mas é a mesma coisa. A diferença é que em vez desse P vai ter o H, que é para hipófise, que se chama pituitária, principalmente em artigo estadunidense, artigo em inglês. Então é uma sigla, né, para as respectivas partes do sistema, que é o hipotálamo, a glândula pituitária ou hipófise e a glândula adrenal. O que acontece aqui é que esse sistema ele é responsável pela sinalização do estresse para o nosso organismo. Também é importante para a ativação do sistema nervoso simpático e parasimpático. O que acontece aqui é o seguinte: o estressor vai ser registrado pelo nosso cérebro, então uma situação de risco, né, que a gente interprete como uma situação de risco, também é importante. A gente vai interpretar uma situação de risco e o hipotálamo vai liberar CRH, né, que é o hormônio corticotrófico, que vai estimular a glândula pituitária. A glândula pituitária, ou hipófise, né, vai estimular a glândula adrenal com o adrenocorticotrófico. E aí o que acontece é que com a liberação com a ativação, né, da glândula adrenal, você vai perceber uma inibição do nosso sistema imunológico, do crescimento, da reprodução, do aumento da glicemia e do comportamento. Então aqui a corticotropina, né, a adrenocorticotropina, e aí vai a adrenocorticotropina, que é o segundo hormônio, né, de sinalização aqui, ele vai estimular as glândulas adrenais. Então, em cima dos nossos rins, né, a gente tem um córtex que libera adrenalina, noradrenalina e cortisol. A ansiedade está relacionada com esse eixo, principalmente com o que eu falei com relação a como a gente interpreta situações de risco. Então, quando a gente está submetido a uma situação em que a gente tem que apresentar um trabalho, por exemplo, que a gente tem que fazer uma prova, isso é interpretado por nós como uma situação de risco, tá? Essa interpretação vai causar ativação do eixo HPA. E aí vai liberar adrenalina, noradrenalina e cortisol, e a gente vai ficar estressado, vai ficar tenso, vai dormir mal, vai, às vezes, até adoecer se ficar muito tempo nessa situação de estresse, né? Porque, como está dizendo aqui, inibe o sistema imunológico, né? E o sistema imunológico não funcionando, qualquer infecçãozinha que a gente pega aí pequena, a gente fica doente. Tá, agora aqui a gente tem a interação do HPA com o sistema nervoso autônomo, tá? Que é uma subdivisão do nosso sistema nervoso periférico. Quando o HPA sinaliza o estresse, vai liberar aí, que nem eu falei, a adrenalina, cortisol e noradrenalina, tá? A adrenalina tem funções metabólicas, aumentando a quantidade de glicemia. O que é isso? Quantidade de açúcar no nosso sangue, né? E a frequência cardíaca. Noradrenalina vai atuar diretamente no nosso encéfalo, aumentando a vigilância, então uma disposição maior mental, né? Um estado de alerta mais constante. E o cortisol vai diminuir a atividade imunológica e atua no cérebro também, com funções similares à noradrenalina. E aí aqui tem um diagrama, que eu não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas, né, aquela é a função, né, do nosso sistema nervoso periférico autônomo. Vai ter contração de pupila, dilatação de pupila, vai ter o relaxamento dos brônquios. Por que relaxamento, né? Quando você relaxa, quando você dilata o pulmão, ele fica mais propenso a captar oxigênio, enfim. Aumentar o ritmo cardíaco, enfim, a nossa digestão para, e outras coisas, né? E é isso. Aqui a gente termina o eixo HPA, basicamente isso, tá? Aqui a gente tem as funções dos hormônios e, enfim, se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem falar.
que eu vou trocar o slide daqui a pouquinho. Uma dúvida, gente, eu fico tranquilo essa parte. A gente pode trocar então, Gabriel. Agora a gente vai então pro estudo dirigido, tá, gente? Aí, surgindo dúvida, vocês podem interromper. E é isso. Gabriel, você quer que eu comece? A gente faz daquele jeito, tipo, eu falo 5, depois você fala 5? Pode ser, pode ser. Pode passar, não sei se você já passou, mas aqui não trocou ainda não. Eu já apertei, mas... Ah, agora apareceu, agora foi. Agora foi. Essa parte, gente, é do tabela, né? Então, igual a gente sempre faz, a gente coloca a correspondência na frente, que está diferente na tabela, explicação. Então, a primeira opção era bloqueio receptores tipo D2. E aí a correspondência é o antipsicótico. Porque durante o sintoma psicótico, né, igual o Gabriel explicou antes, né, os medicamentos antipsicóticos, eles vão atuar bloqueando os receptores de dopamina. E assim vai regularizar a disponibilidade de dopamina que a gente tem no cérebro. Porque no surto psicótico vai ter uma alta liberação da dopamina. Então é necessário esse medicamento para regularizar a quantidade de dopamina que a gente tem disponível. Liberado pela neurohipófise. Aí a ocitocina. Então, a ocitocina, né, gente, ela pode ser um neurotransmissor clássico mesmo, mas ele também pode ser um hormônio. E aí, quando ele é um hormônio, ele é liberado pela neurohipófise. E outro exemplo de hormônio que é liberado pela neurohipófise é a vasopressina, que é um hormônio antidiurético. Aí, segundo mensageiro, a gente tem o cálcio. Eu tinha trago o segundo mensageiro das subunidades da proteína G, né? O cálcio também é um segundo mensageiro, porque ele vai conduzir informação no meio intracelular e resposta a um estímulo extracelular. Então, vai ter um estímulo, e é aí que o cálcio vai atuar. Vai ter um estímulo primeiro e depois o cálcio. Então, ele atua como um segundo mensageiro. Ele só responde a um estímulo que aconteça primeiro. Uso no tratamento de Alzheimer. A inibidor de acetilcolinesterase. Isso porque, né, gente, a acetilcolinesterase, ela é uma enzima, né, ela vai degradar a acetilcolina, e a acetilcolina ela é muito importante no nosso cérebro para modular a neuroplasticidade, é um dos neurônios mais importantes da neuroplasticidade, e no tratamento de Alzheimer, né, a pessoa que está com mal de Alzheimer, ela vai ter prejuízo nas memórias e algumas funções executivas, então é muito importante a gente ter a neuroplasticidade para ajudar a diminuir esses efeitos. Então, por isso que é usado no tratamento. Essencial na resposta de luta ou fuga, noradrenalina. A noradrenalina, né, igual o Gabriel tinha trago, vai ativar o sistema parasimpático, e isso induz o relaxamento. É isso, basicamente, mas é isso. Alguma dúvida, gente? Acho Aqui é a questão 6, né? Atua sobre receptor opioide. Esse aqui é a endorfina, que vai atuar sobre o receptor opioide.
tá? A gente tem opioide, a gente tem substâncias que interagem com esses receptores opioides que são endógenos e exógenos também, né? Por exemplo, uma das exógenas que a gente tem é a morfina, né? E a endorfina, ela sinaliza pra gente, enfim, se eu não me engano, ela abranda um pouco a nossa dor. Quando a gente sente dor, né, a gente libera endorfina. Então, por exemplo, na Gabriel, prova, rapidinho. 15 minutos, né? Sim. Eu também falar que agora que eu vi, gente, eu tava estranhando quando eu falei, porque, mas a noradrenalina é importante pro sistema simpático. Eu escrevi errado, vou corrigir depois pra vocês. Mas aí vocês corrijam se vocês tiverem anotado. É sistema simpático, não parasimpático. Tanto que tá ali, essencial na resposta do Sofuca. E é Aí isso. acho melhor trocar de chamada. Eu acho que ainda vale a pena a gente usar esses 15 minutinhos que a gente tem. Acho que só para terminar essa Tá parte A, bom. pode ser? Que aí depois a gente troca. E aí é isso, né? Aqui o receptor, a endorfina ela atua sobre os receptores opioides, que é um receptor específico para esse tipo de substância. 7. Componente da proteína G. A proteína G tem algumas subunidades, né? E aí a proteína G tem uma subunidade que é chamada alfa. E aí eu tenho até um linkzinho aí, né? Esse grifado em azul, esse é o link, né? Para quem quiser olhar isso aí, tem algumas outras subunidades também, mas, né, com componente da proteína G, nesse exemplo, é a subunidade alfa. Fosforila proteínas. Fosforilação é um processo de produção do ATP. É a proteína quinase que faz isso. A fosforilação é basicamente acrescentar fósforo às moléculas de ADP, que é adenosina difosfato, ou AMP, eu acho que é a adenosina monofosfato. Mas enfim, a fosforilação é quando você adiciona um fósforo. Aqui o neurotransmissor da placa neuromuscular é a acetilcolina, né, que tem essa interação com a nossa musculatura e com o nosso organismo. Então ela vai modular, ela vai propiciar a contração muscular. Induz sono. A adenosina modula a homeostase do sono. É usada até como medicamento em hospital para induzir sono mesmo, né? Agonista dopaminérgico. Aí a correspondência à cocaína. Gente, agonista vai ser toda e qualquer substância que vai aumentar a atividade do neurotransmissor. E antagonista é que diminui a atividade do neurotransmissor. Então, a cocaína, ela é um agonista dopaminérgico porque ela ajuda a atividade da dopamina. Então, vai aumentar a efetividade da dopamina no nosso cérebro. Aí, o 12 é agonista de GABA, álcool. Tinha trago antes, né, o receptor, que é modulado pelo álcool. Então, o GABA ele é um neurotransmissor inibitório da sinapse. E quando a gente bebe álcool, né, tem a entrada de álcool, isso vai aumentar a atividade GABA. Então, a gente vai ter maior atividade inibitória no nosso cérebro. Isso vai deprimir o sistema nervoso central e vai reduzir os níveis atencionais em função da redução do número de sinapses. Então, ó, o que acontece a gente bebe o álcool, vai aumentar a atividade GABA, que é inibitório, e se o nosso cérebro está inibido, né, ele está deprimido, a gente vai ter menos sinapses acontecendo, então a gente vai ter as nossas funções, o nível das nossas funções executivas, né, diminuído. Por isso que tem as dificuldades atencionais, tem a dificuldade motora, da fala, fica arrastada, né, porque a gente fica mais lento mesmo. Hormônio do estresse, cortisol, a Gabriel trouxe, né, mais completo, mas o cortisol ele vai ser um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais e é conhecido como hormônio do estresse porque ele atua como resposta a situações estressoras.
atua sobre o receptor de serotonina, LSD. O LSD, né, ele vai atuar sobre o receptor, nome muito esquisito, mas é 5-HT2A. Não é importante vocês saberem isso, mas enfim, atua sobre o receptor de serotonina e dessa forma ele vai alterar a percepção do nosso cérebro. A serotonina, ela é responsável pelo nosso bem-estar. Então, quando ele atua sobre o receptor, ele vai causar distorções sensoriais. E aí a gente vai ter mudanças no humor, a pessoa pode ficar mais bem-estar, por exemplo, mas vai ter mudança na cognição, por isso que é um psicodélico, né? Inibidor seletivo da recaptação de serotonina, fluoxetina. A fluoxetina é um antidepressivo que vai atuar inibindo a recaptação de serotonina para a gente ter a maior disponibilidade de serotonina na fenda sináptica e na célula pós-sináptica, e aí, assim a gente ter uma maior sensação de bem-estar. Eu acho que chegou a hora de a gente trocar o nosso link, né? Já tá lá no grupo, gente. É só vocês clicarem nele para entrar na reunião, tá? E passa a contar a partir do momento que a gente entra. Então vocês já podem ir trocando aí. Ficou alguma dúvida nessa parte da tabela? Porque aí agora a gente vai para o verdadeiro ou falso. Pode ir. Vou começar a parte B aqui, tá? Começar a parte B aqui. Então aqui a gente tem noradrenalina, serotonina e dopamina são monoaminas. Isso é verdade, tá? Que nem a gente viu lá naquele exemplo de neurofarmacologia, da atividade da monoaminoxidase, né? E especificamente dos antidepressivos inibidores da monoaminoxidase. Outro exemplo são a histamina, né? A histamina que é importante para a sinalização das vias estaminérgicas, e a adrenalina, tá? Então, vai regular algumas funções executivas. 2. Antipsicóticos são substâncias que atuam bloqueando o receptor D2 para dopamina,
Isso é verdade, tá? Eles são antagonistas para D2. Então, o que vai acontecer é que o receptor não vai acoplar na dopamina. E os antipsicóticos são utilizados em casos de esquizofrenia, transtorno bipolar, casos de mania, né, que é alteração de humor, uma alteração de humor significativa, né, isso é mania, isso é um quadro de mania. Então, a pessoa que está sempre muito quieta, muito desanimada, e de repente tem uns momentos de êxtase que duram muito tempo, né? Transtorno depressivo maior e outros. 3. O receptor para acetilcolina que se encontra na sinapse neuromuscular é diferente dos receptores encontrados no sistema nervoso central. Essa é falsa, tá? Os receptores são a mesma coisa, até porque a molécula é a mesma, ela não muda. Então, a molécula é a mesma molécula, tá? E aí ela vai... a interação só é diferente de acordo com o lugar que essa molécula ocorre. No caso, a gente está falando de acetilcolina que faz no cérebro, né, no encéfalo, neuromodulação, que é importante para os processos de aprendizagem, e no resto do organismo causa contração muscular. 4. Os transportadores que se encontram numa vesícula sináptica são idênticos aos que se encontram na membrana do terminal. Os receptores são similares. O mecanismo para as vesículas usa um gradiente iônico, enquanto os da membrana pré-sináptica usam o gradiente de sódio, né? Então, isso causa diferença, sim. 5. A anandamida é um dos componentes ativos da maconha. Isso é falso. Anandamida e THC são canabinoides, porém a anandamida é produzida naturalmente pelo corpo humano. Como a Rafaela falou, a anandamida ela é produzida sob demanda. O que isso significa? Quando o organismo necessita dessa anandamida, necessita que seja produzida, vai sinalizar, vai pedir basicamente para produzir. Vai pedir para produzir. Enquanto o ácido tetraído canabidiol, ele é exógeno, que é o que causa os efeitos da maconha. Cálcio pode entrar em células após ativação de canais dependentes de voltagem, de canais dependentes de ligante e de receptores metabotrônicos. Isso é verdadeiro. O cálcio ele pode entrar nessas células por meio... basta ele ser permeável, né, ao cálcio. Então, independente de ser canal de voltagem, ligante ou receptor metabotrópico, o cálcio vai poder entrar. O que não é permeável ao cálcio é o AMPA, né? É isso, é o AMPA, que é ionotrópico, mas sendo permeável ao cálcio, ele consegue entrar, independente do canal. Noradrenalina e dopamina são sintetizados pela mesma enzima. Esse é falso. A noradrenalina e a dopamina, elas vão derivar da mesma proteína precursora, né? A tirosina. Então, elas têm a mesma etapa inicial, né, de síntese, mas vão ser sintetizadas por enzimas diferentes após a conversão da L-dopa em dopamina. Então, enfim, elas vão vir da tirosina, que é a mesma coisa, mas depois elas vão ser sintetizadas por enzimas diferentes. Então, não são sintetizadas pela mesma enzima. O glutamato é sintetizado a partir de triptofano, um aminoácido presente na dieta. Isso é falso. O glutamato ele vai ser sintetizado por glutaminase, que é a enzima que produz glutamato, e não tem nada a ver com a dieta. GABA é sintetizado a partir de glutamato. Isso é verdadeiro. O GABA ele pode ser sintetizado, né, como aminoácido Y-aminobutírico, que é do GABA. Então, pode ser sintetizado. Glutamato, mas não GABA, atua sobre receptores tanto ionotrópicos quanto metabotrópicos.
Tá escrito metabotrópico errado, tá, gente? Mas releve. Isso é falso, porque tanto o glutamato quanto o GABA vão interagir tanto com receptores ionotrópicos quanto receptores metabotrópicos. A única coisa que vai diferenciar é o efeito fisiológico de cada tipo de receptor. Então, como eu trouxe para vocês, né, a diferença do receptor ionotrópico e metabotrópico, eles são bem diferentes, mas eles podem atuar independente, né? Então, o que difere é isso. O efeito de neurotransmissor na fenda sináptica pode ser reduzido bloqueando-se sua interação com proteínas recaptadoras. É falsa, porque esse mecanismo previne a ação duradoura do neurotransmissor. A recaptação é um processo que corta a interação do DCNT com os receptores pós-sinápticos. Que nem no exemplo lá em neurofarmacologia, a recaptação ela é basicamente uma reciclagem, né? Então, quando você puxa de volta, você tira o NT da fenda sináptica e ele não vai atuar mais. Então, bloquear as proteínas recaptadoras vai causar atividade prolongada do neurotransmissor. Se a proteína recaptadora não faz o trabalho dela, o NT vai continuar na fenda sináptica atuando. Por degradação enzimática. Isso é verdade, né? Igual no exemplo para monoaminoxidase, a monoaminoxidase ela basicamente decompõe, né, a noradrenalina e a serotonina, como tinha falado. Gente, acho que a internet dele caiu. Aí, esperar um pouquinho para ver se ele volta, porque ele tá apresentando slides, senão não tem como apresentar. Mas qualquer coisa eu vou falando também. Ele caiu, né? Então, deixa eu ver se eu consigo apresentar para vocês. Um segundinho. Gabriel, você tá me ouvindo? Cara, deu uma caidinha na internet aqui, mas já voltou. Voltou? Voltou. Ah, tá. Então, assim, como eu estava falando aqui, né? O slide não tá apresentando. Mas ele vai aparecer já. Calma aí. Ah, tá. Tá bom. Então, onde eu estava falando, né? Anfetamina e cocaína são típicos agonistas colinérgicos, né? Essa é falsa, tá? A anfetamina e cocaína são agonistas dopaminérgicos. Gente, vamos lá. O uso dessa palavrinha aqui, agonista, tá? Diferente de antagonista. Antagonista é uma coisa que se opõe à função de alguma coisa, né? E aqui, no caso, está usando agonista. Isso é diferente. Agonista significa que aumenta a função de alguma coisa, né? Ou aumenta a quantidade. Nesse caso, essas duas substâncias aqui, elas vão aumentar a quantidade de dopamina presente. Isso é importante porque, né, enfim, a interação dessas substâncias vai causar isso, né? Vai causar uma quantidade maior de de dopamina disponível no nosso cérebro. 14. No encéfalo, o número de receptores metabotrópicos é maior que o de receptores ionotrópicos. Isso é verdade. A predominância desses receptores reflete a complexidade e plasticidade das funções cerebrais.
Então, eles vão ativar, né, cascatas aí de sinalização intracelular, então dentro da célula, vão permitir uma modulação mais fina e duradoura da atividade neuronal. É importante para aprendizado, memória e educação, tá? E a emoção. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, né? Muitos receptores metabotrópicos, inclusive, interagem com os ionotrópicos, enfim. E aqui, né, nos processos de aprendizado, a gente tem muitos receptores metabotrópicos também. E 15 os efeitos fisiológicos da ativação dos receptores metabotrópicos são mais duradouros que os do ionotrópico. É verdade porque, né, tem as reações aí adversas em cadeia, então, enfim, quando você aumenta a atividade metabólica, né, nesse caso, isso tem um impacto maior, né? É diferente de quando você tem glutamato e GABA, né, e aí você consegue parar uma neurotransmissão com mais facilidade. Não é tão assim com os metabotrópicos. Receptores metabotrópicos promovem síntese específica de moléculas no interior da célula, mas não afetam a condição elétrica dela. Isso é falso, né? Vai afetar sim, visto que eles podem abrir canais iônicos. Então, como eu tinha trago, né, o canal iônico, ele muda a carga da célula de forma imediata e o receptor metabotrópico pode atuar abrindo esse canal iônico. Então, pode sim acontecer isso. Receptores canabinoides têm estrutura lipídica. Isso é falso e é importante prestar atenção porque os canabinoides vão ser lipossolúveis, mas os receptores deles não. Então, isso pode causar uma confusão. Os receptores eles são acoplados à proteína G. É isso. Receptores pré-sinápticos têm maior afinidade por neurotransmissores do que os pós-sinápticos. Isso é falso porque não é possível, é complicado determinar isso, porque a permeabilidade, seletividade e afinidade para neurotransmissores depende da aplicação para que são designados os receptores. Mas mais comum os metabotrópicos nas células pré-sinápticas, igual eu tinha trago, que são mais sensíveis a neurotransmissores. Mas não dá para colocar isso como uma regra, porque vai depender da aplicação que o receptor vai estar fazendo ali, né? Então, não dá para determinar. Então, considero como falso. Comumente, terminais contêm tanto algum tipo de neurotransmissor pequeno quanto um tipo de neuropeptídeo. Isso é verdadeiro. Podem ter terminais para dopamina, que é um neurotransmissor pequeno, e a encefalina, neuropeptídeo. Então, apesar do neuropeptídeo ser produzido, sintetizado no corpo celular, né, vai ter sim, pode ter sim um terminal para ele nos terminais. Isso, tá procurando a palavra. Comumente, neuropeptídeos não são liberados na zona ativa de uma sinapse. Isso é verdadeiro, né? Os neuropeptídeos, geralmente, eles vão atuar de uma distância maior da zona ativa, porque eles são produzidos no corpo celular. E, então, eles vão atuar, né, de uma forma mais difusa. Então, não é uma coisa tão direta, assim, e tão perto, assim, a ponto de por exemplo, igual as sinapses, que são pertinho, enfim. Eles atuam de uma forma maior, então essa atuação é uma forma mais difusa. Comumente, os neuropeptídeos são sintetizados nos terminais nervosos. Isso é falsa porque ela acontece no corpo celular, como a Rafaela tinha acabado de falar. Como regra, neuropeptídeos atuam exclusivamente sobre receptores metabotrópicos. Isso é verdade, né? Então, enfim, são produzidos a partir de cadeias de aminoácidos, né? Então, seria aminoácido, peptídeo e proteína. Então, no caso, é um aglomerado de aminoácidos, tá? E aí só vai poder ser recebido por receptores metabotrópicos. Então, não vai ter... os neuropeptídeos, eles não atuam, diretamente sobre os receptores ionotrópicos. Morfina é um opioide endógeno.
Aqui, que nem eu tinha falado, né, com relação à endorfina. Tá? A endorfina é um opioide endógeno, sim, a endorfina mas a morfina não. Ela é obtida através da planta, né? Uma planta que se encontra na natureza mesmo, enfim. E aí a morfina ela é usada como medicamento, mas não é produzida pelo nosso organismo. É da mesma classe da endorfina, tá? O receptor para glutamato tipo NMDA é metabotrópico. Isso é falso, ele é inotrópico, tá? Bem simples. E alguns antidepressivos atuam aumentando a recaptação de serotonina e noradrenalina. Isso é falso. Se tiver mais recaptação, né, a pessoa que é receitada esse tipo de medicamento, ela precisa de mais ativação, de mais atividade dessas monoaminas na fenda sináptica. Se tivesse mais recaptação ainda, o medicamento ia causar mais depressão. Então, o medicamento ele diminui a recaptação, né, inibe a recaptação para diminuir os sintomas da depressão. E alguns antidepressivos são inibidores da MAO, que é a monoamina oxidase. Isso é verdade, é uma enzima que degrada os neurotransmissores, como dopamina e serotonina, impedindo que eles continuem atuando. E aí, como tinha falado antes na neurofarmacologia, os antidepressivos que atuam como monoamina oxidase vão impedir a atividade desse tipo de enzima. O tratamento da depressão pode incluir o uso de substâncias antidepressivas, ansiolíticas e de antipsicóticos. Isso é verdadeiro, porque dependendo, né, a depressão ela vai estar associada também à ansiedade, disfunções de humor, e também dependendo do medicamento, ele pode ser benéfico, né, para o tratamento da depressão. Então, principalmente quando tem esses outros transtornos atrelados, né? Então, o ansiolítico pode ajudar e o antipsicótico também, dependendo do nível da depressão e de que forma que ela está atuando. L-Dopa, né, é um antipsicótico que bloqueia um tipo de receptor de dopamina. Isso é verdadeiro, o L-Dopa vai atuar nos receptores de dopamina para tratamento para Parkinson. Isso porque a dopamina ela não é permeável para onde precisa atuar, onde é substância nigra, que é afetada pelo Parkinson, né? Então, esse L-Dopa, ele consegue entrar lá como se fosse e agir como se fosse a dopamina. E por isso que é importante, e aí também atua nos receptores de dopamina para regular esse neurotransmissor no tratamento do Parkinson. Lítio, conhecido estabilizador de humor, atua diretamente sobre receptores de serotonina. Isso é falso, porque... Isso é falso? É falso? Peraí. É falso. É falso, eu acho que na verdade nem entende direito qual é a função, qual é o mecanismo que faz o lítio funcionar. Não sei se tinha uma questão dessa parecida há um tempo atrás. Não lembro se era questão assim. Mas eu acho que o mecanismo exato do lítio não é bem compreendido até hoje. Posso estar errado nessa colocação, mas eu vou conferir depois. Eu não tô lembrado, mas enfim, é falso. Mas o lítio pode alterar a serotonina, ele pode aumentar a serotonina, mas deve ser porque não atua diretamente, depois eu confirmo isso também. Mas ele pode atuar na serotonina, na dopamina, na noradrenalina, porque são os reguladores do nosso humor. Então, o lítio atua nisso. Talvez não seja diretamente. Aí eu confirmo para vocês, mas é falso. Calma aí. Eu achei que ele interage sim, mas... Enfim, vai ter que ser uma coisa que eu vou ter que dedicar tempo para fazer essa correção. Não vai ter como ser agora. Uhum. Depois eu olho aqui e põe. Comumente, o antagonista de um receptor específico não interage com outro tipo de receptor. Isso vai ser falso, né?
uma substância ser ou não ser agonista vai depender do contexto que ela age. Então, no contexto que ela está, ela pode ser agonista para aquela substância ou não. O que é o mesmo caso, por exemplo, dos transmissores. O que vai diferenciar se ele vai ser inibitório ou excitatório é o contexto que ele está agindo. Então, é a mesma regra para ser agonista ou antagonista. Óxido nítrico e anandamida são neurotransmissores retrógrados. É verdade, porque eles vão no contrafluxo da transmissão, né? Então, vão do neurônio que recebe, do neurônio pós-sináptico, para o pré-sináptico, que é o que envia. A anandamida é um neurotransmissor não vesicular. Verdade, porque ela é sintetizada sob demanda, que a Rafaela tinha falado, então não é armazenada. É a partir do momento que necessita de utilizar que vai ser feito. THC é um dos principais canabinoides endógenos. THC é um dos principais canabinoides endógenos. THC é exógena, então não vai ser sintetizado pelo nosso corpo. Só é obtida, né, de formas externas. Quando ativado, o receptor canabinoide aumenta a liberação de neurotransmissor. Essa é falsa. Tá? A inibição de liberação de neurotransmissores é o efeito mais característico dos receptores canabinoides. 35. Alguns hormônios podem interagir com receptores no interior da célula. Isso é verdade. Tá? Os hormônios vão atravessar a membrana, né, porque eles se dissolvem nos lipídios. Que a membrana que a gente tem é fosfolipídica, né? Então tem lipídio na membrana celular. Então vai se dissolver nesses lipídios, né? Vai se ligar aos receptores ligados no citoplasma ou no próprio núcleo da célula. Várias moléculas que se comportam como hormônios podem também ser liberadas em sinapses. É verdadeiro, igual eu tinha trago o exemplo da ocitocina, e encefalina também é um exemplo para isso, que vai mudar, né? Vai ser onde vai ser produzida, de que forma que vai ser liberada. Mas pode ser, sim, tanto no neurotransmissor clássico como um hormônio que vai ser liberado no soro. Comumente, receptores para hormônios peptídicos estão acoplados à proteína G. Isso é verdadeiro. Os hormônios peptídicos estão mais relacionados à proteína G, justamente pelo receptor metabotrópico que está acoplado à proteína G, né, tem a ver mais com sinalização química, né? E o hormônio é uma sinalização química. É envolvido em processo de sinalização química. Então, ele está mais envolvido com a proteína G. Pode passar, não sei se... Isso, já foi. A resposta rápida de luta ou fuga é mediada pelo sistema nervoso parasimpático. É falso, né? Vai ser mediado pelo sistema simpático. O parasimpático tem a ver com o relaxamento mesmo. 39. Os hormônios liberados pelo chamado eixo HPA durante a resposta ao estresse são todos peptídicos. É falso. A gente vai ter um hormônio que é liberado, que vai ser um esteroide, que é o cortisol, que é o principal hormônio do estresse. Então, não dá para dizer que são todos peptídicos, né? Isso tem a ver com a estrutura deles, tá, gente? Pode passar. Comumente, fatores de crescimento atuam sobre receptores de membrana que têm propriedades enzimáticas. Isso é verdadeiro porque vai ter a ver com o processo de fosforilação, que vai, por exemplo, atuar sobre o receptor de tirosina quinase. Então, tem a ver com o processo de fosforilação, gente, porque, por exemplo, vai ter a renovação de células, enfim, crescimento de tecido. Então, vai se ligar ao processo de fosforilação. Ficou alguma dúvida, gente, no verdadeiro ou falso? Se não ficou nenhuma dúvida, agora seria A parte discursiva, né? a discursiva. Aí, vocês querem tentar responder? Não sei se acho que vocês tiveram tempo para
para fazer, né? É interessante vocês tentarem responder com a resposta de vocês, mas se vocês quiserem também, a gente pode falar também. O que vocês querem fazer? Bom, acho que ninguém quer responder, então a gente Melhor dá a de nada. resposta mesmo, mas não deixem de praticar, tá, gente? Eu começo aqui então, tá? Quais são os mecanismos de ação dos principais tipos de antidepressivo? A gente tem esse parágrafo aqui, tá? Mas então, assim, os ISRS são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, eles vão aumentar a quantidade de serotonina. Que nem o exemplo que eu dei mais cedo da fluoxetina, tá? Que é um medicamento que é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Os inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina, que é ISRN, aumentam a serotonina e a noradrenalina, tá? Os ATCs, eles têm um efeito mais amplo. E os tricíclicos, certo? Os antidepressivos tricíclicos, eles têm um efeito mais amplo, então vão afetar outros receptores. Os inibidores de monoaminoxidase, que é o IMAO, eles vão bloquear a enzima, que é a monoaminoxidase, elevando os neurotransmissores, né, impedindo que eles sejam destruídos. Os antidepressivos atípicos, eles têm os efeitos variados. E aí a gente tem bloquear a dopamina ou atuar em receptores de serotonina, tá? Todos eles têm o objetivo de melhorar o humor e aliviar os sintomas da depressão. Enfim, e aí tem esse monte de mecanismos diferentes, né? E aí cada um atua de um jeito diferente, como a gente trouxe mais cedo, né? Basicamente tudo que a gente já tinha visto antes. Aqui são quantas, Rafael? São 4? Também. Quer que eu fale essa? Eu faço essa aqui e você passa as próximas duas, pode ser? Tá bom. Qual é o mecanismo mais comum de ação de um ansiolítico? Essa era a pergunta. A resposta é a seguinte, né? O mecanismo mais comum de ação dos ansiolíticos, principalmente os benzodiazepínicos, né? Como diazepam, clonazepam, bromazepam, é aumentar o efeito do GABA, que é o principal neurotransmissor inibidor do cérebro. Então o GABA vai acalmar os neurônios, né, diminuindo a atividade dos neurônios, e vão se ligar a um lugar específico no receptor do GABA. O GABA, como ele é inibidor, ele vai parar os efeitos da ansiedade, que, né, por exemplo, a agitação que a ansiedade traz, vai ser regulado pelo GABA. Conceitue segundo mensageiro retrógrado, cotransmissão, neurotransmissor pequeno e neuropeptídeo. O segundo mensageiro vai ser uma molécula produzida como resultado da ação da proteína G. Então, a proteína G vai ser o primeiro mensageiro, e aí vai atuar sobre o receptor, e aí a proteína G vai liberar a subunidade dela, que vai ser esse segundo mensageiro, e ele vai promover diversas ações no interior da célula, modulando, por exemplo, a expressão gênica, a abertura de canais iônicos, etc. O mensageiro retrógrado é uma molécula produzida na célula pós-sináptica e ele vai atuar no terminal pré-sináptico. Então, igual o Gabriel tinha mostrado, né? Como é que é a palavra? O caminho, né? Seria da pré-sináptica para o pós-sináptico, mas o mensageiro retrógrado ele vai ser produzido no pós-sináptico e ele vai subir para o pré-sináptico. Um exemplo disso é o ácido nítrico e os endocannabinoides, anandamina. Esse eu não lembro o nome, Gabriel, mas é isso daí, gente. A cotransmissão. A existência de dois neurotransmissores diferentes no mesmo terminal. Então, igual eu tinha trago, né, do neuropeptídeo e o neurotransmissor pequeno, que pode ter um terminal para os dois, né? Então, é possível essa coexistência, essa cotransmissão,
E é quando tem esses dois neurotransmissores diferentes que ficam no mesmo terminal. O neurotransmissor pequeno, ele é uma molécula de baixo nível molecular, e então ele é pequeno, vai ter cuja síntese e armazenamento em vesículas vai acontecer no terminal. Já o neuropeptídeo, ele é um peptídeo sintetizado e armazenado em vesículas no corpo celular, e ele vai ser transportado para os terminais sinápticos, onde ele vai ser liberado e onde ele vai coexistir com o neurotransmissor pequeno. E a principal diferença, né, gente, é o tamanho. Um vai ser grande e outro vai ser pequeno. Pode passar. Que hormônios mediam a resposta ao estresse, onde são produzidos e em que fases atuam cada um deles. O Gabriel trouxe bem mais explicadinho, né, gente? Mas basicamente, né, adrenalina e noradrenalina. A resposta ao estresse vai ser mediada pela adrenalina, noradrenalina, cortisol, aldosterona, e isso vai ser produzido pelas glândulas suprarrenais. Então, a adrenalina e a noradrenalina vão ser sintetizados e liberados pela medula adrenal durante a fase de luta ou fuga, em resposta a estímulos do sistema autônomo. Então, eu até vou corrigir lá já, tá, gente? A noradrenalina e a adrenalina são importantes para a luta ou fuga, porque elas mantêm o nosso sistema atento, né? E o cortisol, o hormônio do estresse, vai ser sintetizado e liberado pelo córtex adrenal durante a fase de resistência em resposta à ativação do eixo HPA. Então, a adrenalina e a noradrenalina são liberados rapidamente durante a fase inicial do estresse, e isso vai preparar o corpo para uma reação imediata, né? Aí o cortisol, que vai ser liberado mais tarde, vai ajudar na resposta prolongada ao estresse, e isso ajuda a regular o metabolismo e, enfim, regular o nosso organismo, né? Aumentando a glicose no sangue, por exemplo. A aldosterona, ela vai ser liberada na fase prolongada. Isso vai ajudar a regular a pressão arterial e o equilíbrio de fluidos. É muita coisa, mas está direitinho no estudo dirigido que a gente liberou para vocês. E é isso, basicamente. O mais importante de se lembrar mesmo é a noradrenalina, o cortisol e a adrenalina. E é isso, gente. Alguma dúvida? Então tá bom, gente. Surgindo alguma dúvida, vocês podem mandar a mensagem pra gente. Obrigada por terem, pela presença de vocês. E boa prova. Vou fazer só a correção depois nos slides lá da formatação que eu fiz a animação, né, que ficou fora de ordem, e ver o negócio do lítio depois e passo para vocês, tá bom? Boa prova para vocês amanhã, gente. Quarta. Quarta-feira. Boa prova para vocês quarta-feira, não é amanhã.